Porque Deus não desiste de nós. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. João. João, capítulo 21. Podemos? Amém. Lá para o meio, Jorge. João. Encontrou? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, do seguinte modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E Simão Pedro lhes disse, vou pescar. Eles responderam, nós também vamos contigo. Então foram e entraram no barco. Mas naquela noite nada apanharam. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes então Jesus, filhos, não tendes nada para comer? Eles lhe responderam, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiam puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, arrastando a rede com os peixes, porque estavam a cerca de apenas 200 côvados da terra. Ao desembarcaram, viram ali pão e um peixe sobre brasas. E Jesus lhes disse, trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Amém, queridos? Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos orar pela palavra, a palavra do Senhor. Pai, louvamos o teu santo nome. Eis aqui a tua palavra. Foi o Senhor quem a escreveu para nós, foi o Senhor quem a trouxe para nós. E nós te louvamos, Senhor. Nós queremos nos expor a ela e pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos compreender a tua mensagem, possamos compreender e receber os teus conselhos e as tuas instruções. Que a tua palavra encha todo o nosso ser nesta manhã e transborde de nós para tantos quantos o Senhor quiser alcançar. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e que ainda fará em nossas vidas. Nós te agradecemos
No nome poderoso de Jesus. Amém, queridos? Podemos nos assentar. Este texto nos traz uma passagem muito maravilhosa de um momento que Jesus tem com o apóstolo Pedro. Porque ressalta aqui esse encontro, especificamente entre Jesus, embora estivessem ali vários discípulos. A Bíblia relata quais os discípulos estavam, mas a Bíblia fala acerca do encontro mais profundo, de uma conversa mais intensa, de um encontro mais marcante com o discípulo, com o apóstolo Pedro. Quem era Pedro? Pedro era um pescador? Muito bem. Pedro era filho. A Bíblia fala que filho de Jonas, João, algumas versões, irmão de André. Pedro era empresário. Pedro tinha uma sociedade de pesca. Pedro era um empreendedor. Pedro era um líder. Vocês vejam que Pedro anuncia aos seus amigos: vou pescar. Ele não convidou ninguém para pescar com ele. Ele disse: vou pescar. E os seus amigos dizem: vamos também. Pedro liderava, Pedro era um líder. Pedro era de Betsaida e depois Pedro vai para Cafarnaum. Esse é um homem que foi levado a Jesus por seu irmão. André vem, convida Pedro e diz: venha ver. E Pedro vai até Jesus. E Pedro, de pescador, se torna um discípulo de Cristo. Pedro se torna um apóstolo de Cristo. E Pedro se torna um gigante do Evangelho, das boas novas de Cristo Jesus. Amém? E agora, quem é este homem afoito, capaz de jurar fidelidade eterna e no momento seguinte negar Jesus de modo tão veemente, de modo tão constrangedor? Quem é esse homem que promete e não consegue cumprir? Quem é esse homem que diz que fará ainda que precise morrer, mas ele falha na sua promessa? Quem é esse homem capaz de arrancar a orelha de um soldado que veio prender Jesus, mas no momento seguinte, pouquíssimas horas depois, Pedro diz que não conhece aquele a quem ele estava defendendo com preço de sangue, arrancando a orelha de Malco? Quem é esse homem que diz que faz tantas promessas, que diz que vai fazer tantas coisas, que ele declara que ama o seu mestre, ele declara que ama o seu Senhor, mas ele não consegue. Ele não consegue executar, cumprir suas próprias palavras. Quem é esse homem que de um momento de grande valentia vai para um momento de fraqueza e covardia? Quem é esse homem capaz de proferir a profissão de fé mais reveladora e cristalina que há na Bíblia? Vocês lembram que é Pedro quem diz, quando Jesus pergunta: quem pensam que ele é? Pedro imediatamente diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro traz uma resposta reveladora, forte, impactante. E até hoje, todos nós lemos esta passagem e gostamos de enfatizar. Quando Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é este homem tão parecido conosco? Tão impetuoso que se lança ao mar quando Jesus diz: vem ter comigo.
Pedro salta do barco, Pedro anda sobre as águas, e no momento seguinte, Pedro é tomado de incredulidade e começa a afundar. Quem é esse homem? Onde está esse homem? Esse homem está aqui hoje, nesta manhã. Esse homem está sentado aí, debaixo dessa pele, Pedro está. Capaz de tantas palavras, de proferir tantas promessas, e no momento seguinte, quando a adversidade vem, quando a luta vem, não consegue se posicionar naquilo que acabou de proferir e diz: e agora? Ai de mim que vou perecendo. E agora? Essa enfermidade vai matar meu irmão, meu filho, minha mãe. E agora? Essa derrota financeira vai acabar comigo, como é que vai ser? Lemos tantas vezes acerca de Pedro, que tinha uma fé tão robusta. E muitos nós vemos acusando Pedro, mas Pedro negou, Pedro fez. E deixamos de ver que Pedro mora em cada um de nós. Nenhum de nós é forte o suficiente, se não for Cristo, que nunca desiste de ninguém. Ele não desistiu de Pedro, ele não desistiu de nenhum dos seus discípulos. O único que se perdeu foi porque quis se perder. Teve a oportunidade, esteve junto, mas quis se perder. Mas o Senhor nunca desiste de ninguém. Ele não desistiu de mim. Ele esperou por mim quantos anos? Às vezes, queridos, queremos que Deus faça coisas na nossa vida e que seja rápido. Eu creio, eu falo, olha, eu reconheço Jesus como meu Senhor e meu Salvador, e a partir de hoje a minha vida vai ser servindo ao Senhor. Mas, Senhor, você está vendo a situação lá em casa? Olha, minha mulher não quer saber de Jesus. Meu marido não quer saber de Jesus. Meus filhos não querem, que luta. Senhor, como é que vai ser? E aí eu pensei que quando eu aceitasse Jesus, tudo iria mudar. Tudo seria simples, tudo seria fácil. Não é fácil. A Bíblia não diz que o Evangelho é fácil. Nunca disse. Nunca. Como diz a apóstola Raquel. Nunca. Mas Jesus não desiste de mim. Jesus não desiste de ti. Ele sempre terá um escape. Ele sempre terá água na torneira. Sabe quando a água acaba, você vai lá, toda hora a gente não vai na bica? Tenta lavar a mão, esquece. Não tem. E Deus faz assim, parece que não tem. Mas de vez em quando você abre, e tem água. Aí você corre, faz tudo, de repente a água termina. Daqui a pouco a água volta. Jesus sempre terá água para mim e para ti. Jesus sempre tem socorro para nós, porque Ele não desiste de nós. Ele não desistiu de Pedro. Ele esperou por mim, esperou por ti. Quantos anos? Quem aqui nasceu crente? Quem nasceu numa casa que era de crente? Glória a Deus. Mesmo esses que nasceram numa casa de crente, eu tenho certeza que só se converteram algum tempo depois. Eles eram filhos de crentes. Por mim, o Senhor esperou quase 30 anos. Na verdade, eu aceitei Jesus antes de 30, mas eu me converti depois de 30. Quanto tempo Jesus esperou por mim? Quanto tempo Jesus esperou por você? E aí nós vamos para os braços do Senhor e falamos: Senhor, apressa-te, resolve logo. Mas eu já estou crente, já tem 6 meses. E Jesus ainda não resolveu a minha causa. Nós queremos tudo depressa. Somos prontos no cobrar,
mas somos tardios no cumprir o que prometemos, o que votamos ao Senhor. Estou errada? Somos como Pedro, né? Este é um dos episódios mais marcantes na vida de Pedro. E ele se dá ali, às margens do mar da Galileia. Como todos sabem, é um grande lago de águas doces, é muito grande, fica ali entre as colinas do Golã e as montanhas da Galileia. Está abaixo do nível do mar. Jesus já tinha ressuscitado e Jesus está ali, sentado na praia. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 5? Vamos ver aqui uma passagem que envolve também Lucas capítulo 5, verso 1. 5, 1. Lucas 5, versículo 1 diz assim: certa vez, às margens do lago de Genezaré, o lago ou o mar da Galileia, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, sentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. E aí Simão diz: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam em um outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Nós vemos aqui um outro momento em que Jesus, comprimido pela multidão, Jesus chama Pedro, pede que Pedro se afaste um pouco com ele, e Jesus faz daquele barco, entra naquele barco e faz daquele barco o seu púlpito. Jesus prega, Jesus faz daquelas águas do mar da Galileia o veículo da sua voz, e dali Jesus ensina a multidão. Mas quando Jesus termina de ensinar, Jesus diz a Pedro: olha, Pedro, lança-te ao mar, vá para o fundo, lança as vossas redes. E o que Pedro diz? Pedro deve ter pensado: eu sou o pescador e Jesus quer dizer a mim o que eu devo fazer? Eu é que sei, eu é que tenho as técnicas. Não se pesca de dia, se pesca de noite. E eu pesquei a noite todinha, não peguei nada. E aí ele deve pensar assim: será que de dia vai funcionar? Se fôssemos nós, ele diria assim: Senhor, o mar não está para peixe. Mas, depois de um lampejo de fé, ele diz: bem, tudo bem, sob a tua palavra eu vou fazê-lo. E Pedro lança a rede. Ele não lança, ele lança a rede. E a Bíblia diz que foi tanto peixe que sozinho ele não pôde levar o barco dele apenas. Teve que chamar outro barco. E os 2 barcos ficaram cheios de peixe. Pedro, então, está diante de um dia, não um dia de sorte, mas um dia de um milagre extraordinário. Um milagre extraordinário produzido por aquele que nunca desiste de nós. Pedro larga tudo para lá, corre até onde está Jesus, se prostra e diz: Senhor, afasta-te de mim. Eu sou um homem pescador, eu não mereço estar na tua presença. Não é assim que às vezes fazemos? Quando tropeçamos, falamos: Senhor, eu não mereço. Senhor, me deixa, eu não mereço estar na tua presença. Senhor, eu não mereço nada, é melhor eu andar sozinho. Quantos tropeçam, deixam tudo e vão embora? Ficam sozinhos, ficam deprimidos, ou vão se consolar no mundo,
que os abraça imediatamente, que os compreende imediatamente e tem uma solução demoníaca para eles imediatamente. Mas Pedro, embora diga isso, Pedro é pescado pela graça de Deus. Pedro larga tudo, tudo. Pedro larga as redes, Pedro larga seu empreendimento, Pedro larga tudo. Pedro deixa a família e Pedro começa a seguir a Jesus. Pedro se torna um seguidor e discípulo e Pedro se torna um apóstolo de Jesus Cristo. Pedro anda com Jesus, testemunha os milagres, ele testemunha cegos que ouvem, ele testemunha paralíticos que andam, surdos que ouvem. Pedro, ele vê endemoniados sendo libertos, oprimidos sem cadeias, e Pedro conhece o grande poder operante que há em Jesus para curar e para libertar. E até que chega em Mateus 16, Pedro protagoniza aquela pesquisa de intenção, aquela pesquisa que, graças a Deus, não era do Ibope e nem era da Folha. Vamos lá, Mateus 16. Jesus faz aqui uma pesquisa, Mateus 16, 13. Mateus, capítulo 16, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? E eles responderam, alguns disseram, é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou, mas vós quem dizeis que eu sou? E respondendo Simão Pedro disse a verdade, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse a verdade e ele não mentiu. Quando Jesus faz a pergunta, as respostas eram das mais variadas possíveis. O povo estava na maior confusão, os discípulos disseram, olha, ninguém sabe de nada, está tudo confuso. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra, ninguém sabe ao certo. Tem gente que diz que o Senhor é João Batista, mas já tem gente que diz que é Elias. Olha, dizem até que é Jeremias. Ou então estão dizendo aí que o Senhor é um profeta. Na verdade, o povo não sabe nada a seu respeito, ninguém sabe dizer nada. E aí Jesus, que está andando com eles, que está com eles perto, pergunta, tá bom, ninguém sabe de nada, o povo está confuso, mas e você? Você está confuso acerca de quem Jesus é? Há confusão no seu coração acerca de quem Jesus é? Você sabe quem Jesus é? Sim? E aí Jesus, Pedro, que era afoito, falante, é o primeiro logo a responder, e ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A frase impactante, a verdade é bendita e absoluta. Mas Pedro estava esperando talvez um elogio do mestre, dizer, muito bem, Simão, parabéns, você foi muito bem, você acertou. Mas não é isso que Jesus diz. Jesus diz, bem-aventurado és tu, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, se meu Pai não quiser revelar, você também nada saberia. Porque se o Senhor não quiser nos revelar a verdade, nós estaríamos ainda errantes e tropeçando aí pelo mundo. Mas porque o Senhor nos ama, porque o Senhor quis revelar seu Filho a nós, Cristo habita hoje dentro do meu coração, dentro do seu coração. É uma verdade absoluta. Nós sabemos quem é Cristo, nós sabemos do que Cristo pode fazer por mim, por ti, por cada um de nós, por toda a humanidade. Sabemos do que ele foi capaz de fazer e nós cremos absolutamente em tudo que aconteceu. Tudo que está na Bíblia para nós é a mais pura verdade. Nós não nos afastamos do que está na Bíblia, porque tudo que se afastar dessa verdade é apostasia, é mentira, é falsa doutrina, é falso ensino.
Nós cremos no que o Senhor deixou para nós, nesta verdade. E Pedro, Jesus, quando diz a Pedro que foi o Senhor, foi o Pai que o revelou, o que o Senhor quer dizer? Você não é mais espiritual que ninguém, Pedro. Você não é melhor que ninguém. Você é igual a todos os filhos. O Pai te ama. O Pai quis te revelar. E a semelhança do povo, se não fosse o Pai, você também não saberia quem eu sou. E aí, logo a seguir de Pedro dar esta declaração, no versículo 18, o Senhor Jesus diz: também eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Aqui está, meus irmãos, em Mateus 16, um dos textos mais importantes da Bíblia. Porque este texto vai nos revelar quem é a pedra. Quantas discussões sobre quem é a pedra? Quem é a pedra sobre a qual a igreja seria edificada? Andaram dizendo que era Pedro, ainda dizem, né, que Pedro é sobre quem Jesus edificou a igreja. Construíram uma basílica incrível, né, em Roma, para homenagear Pedro, que é o pai da igreja, que é o que tem as chaves, segundo eles, não segundo a palavra. Mas Jesus diz, esse texto nos leva à seguinte interpretação: a palavra Pedro é Petros, e Petros é fragmento de pedra, pedaço de pedra. Raquel Petra lá no Gmail, né? Fragmento da pedra, né? O e-mail da apóstola tem esse nome, Petra. É um pedaço da rocha. A palavra Petros é fragmento. Petra é a rocha inabalável. Essa metáfora pedra, rocha, nunca foi usada para descrever nenhum homem na Bíblia. Mas o que Jesus está dizendo aqui: tu és Petros, lasca, pedaço, fragmento da rocha, mas sobre esta rocha, que sou eu edificarei a minha igreja. Porque se Jesus quisesse dizer que Pedro era rocha, ele diria: tu és Petros, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Essa pedra que está ali, essa bolsa que está lá. Mas ele diz que tu és Pedro, mas sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. E o pronome deixa claro que a pedra que Jesus fala é Ele mesmo. Ele é a rocha forte da nossa salvação. Ele é rochedo e fortaleza. Só o Senhor é rochedo e fortaleza. Sobre a rocha que é Jesus Cristo, Ele edificaria uma igreja. E as portas do inferno não prevalecem. Não prevaleceram e jamais prevalecerão, porque a palavra do Senhor continuará se propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele, na rocha, que é Jesus Cristo, o meu Senhor, o teu Senhor, aleluia! Aleluias! De tal maneira que nessa passagem, Jesus ensina 4 verdades aqui. Jesus ensina, em primeiro lugar, Ele é o fundamento. Ele é o fundamento da igreja. E ninguém pode lançar outro fundamento, o qual já está posto, que é Cristo Jesus. O próprio Pedro diz que Jesus, e não ele, era a pedra de esquina. Em segundo lugar, Jesus é o dono da igreja, porque ele diz: eu edificarei, eu sou o construtor, eu sou o arquiteto, eu é que construirei a minha igreja,
para mim mesmo. Eu a santificarei, eu a purificarei para mim mesmo. Eu lavarei suas vestiduras no sangue para mim mesmo. Porque eu virei buscar, não uma igreja suja, uma igreja impura, mas ele virá buscar uma igreja pura, santa, imaculada, sem pecado. Porque no sangue de Jesus, nossas vestiduras são lavadas, foram lavadas e continuam sendo lavadas e purificadas. A água da palavra tem lavado as minhas vestes e as tuas vestes, para que não percamos a salvação, para que estejamos com Cristo, para que no grande dia possamos nos apresentar com vestes resplandecentes diante do Senhor. E é isso que eu almejo, e você também? A igreja é de Cristo, porque Ele a comprou com seu próprio sangue. Terceiro lugar, Jesus é o edificador da igreja. Quando Ele diz, eu edificarei a minha igreja, em outras palavras, quem edifica a igreja não sou eu, não é você. Quem edifica a igreja é Jesus Cristo. De maneira que Paulo relata, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Nós poderíamos reunir todo o nosso conhecimento, meus irmãos, termos assim a melhor metodologia, e nós não produziríamos uma única conversão. Eu posso ter o dom da palavra, você pode ter o dom da palavra, mas não é capaz de convencer ninguém, porque a palavra é dele. E o conhecimento vem do seu espírito. Só o seu espírito pode convencer o homem. Porque a palavra vem e impacta. Não é porque ela é apresentada de uma maneira incrível e maravilhosa. Não são por causa de métodos. Não são por causa de estratégias. Mas é porque a própria palavra em si, ela vem carregada de poder. Um poder que eu não tenho e que você não tem. Um poder que vem do alto. Um poder que vem do céu. A igreja não é sua. A igreja não é minha. A igreja é de Cristo. Porque foi Cristo que a comprou com o seu sangue. Foi Ele que verteu o sangue por cada um filho que hoje faz parte da grande igreja do Senhor nesta terra. Amém? Ninguém poderá derrubar a igreja de Cristo. Pode haver martírio, pode haver perseguição, pode haver prisões, mas ninguém derrubará a igreja de Cristo. Porque quando Cristo convence o homem, quando o Espírito Santo penetra no coração, nada pode arrancar essa verdade de dentro de nós. Podem perseguir, podem maltratar, mas você diz, o Senhor é meu Salvador. O Senhor é que me guarda. Eu não vou me demover do propósito. Eu não vou me demover deste caminho que o Senhor traçou para mim e que eu disse, sim, eu vou seguir. Porque eu sei em quem tenho crido. Porque eu conheço o Deus da minha salvação. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor voltará. Eu sei que Ele me guarda. E ainda que eu tropece com o meu pé em pedra, diz o Salmo 91, o Senhor nos ampara, Ele nos dá a mão. Ainda que cometamos um ilícito, de repente, num momento de loucura, a Bíblia diz que nós temos um advogado. E esse advogado é Cristo Jesus. E Ele está lá para defender a nossa causa. Nós temos o Senhor. Nós somos de Cristo, a igreja é de Cristo, e esta verdade é maravilhosa, porque Jesus é o seu protetor. Diga comigo, Jesus é o meu protetor, nele eu confio, nele eu sempre confiarei. Aleluias, glória a Deus. Esse mesmo Pedro, que reconhece que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, chama Jesus à parte e diz, olha, tem compaixão de ti. Isso não pode acontecer. Vamos conferir, vamos voltar lá. João 21. Aleluias.
Isso aqui. Não é João. É lá em Mateus, perdão, Mateus 16. Mateus 16, volta um pouquinho. Mateus 16, 23. Isso. Mateus 16, versículo 23. Vou ler o 22. Mas Pedro, chamando-o em particular, chamando Jesus, começou a repreendê-lo dizendo: Deus tenha compaixão de ti, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Um pouquinho antes, nós vamos relatar porque temos visitantes hoje. Glória a Deus. Jesus está contando que ele vai morrer, que é necessário que ele morra. Mas Pedro amava Jesus, seu amigo, aí Pedro vem e diz a Jesus: olha que isso não te aconteça. Está repreendido em nome de Jesus, tu não vai morrer, Jesus. Eu não deixo, eu vou te defender. Mas Jesus repreende e Jesus diz: arreda, Satanás. E diz a Pedro: por que tu não cogitas nas coisas que são do alto? Porque o mesmo Pedro que reconhece que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, tenta intervir para que não se cumpra um propósito estabelecido desde a eternidade. Diz a Bíblia que Jesus volta-se para Pedro e diz: arreda, Satanás. Notem só, se Pedro fosse realmente a rocha, como alguns afirmam, essa rocha seria areia movediça pura. Por que inconstante? Pedro não é a rocha, Jesus é a rocha. Bendito seja Deus que edificou a igreja sobre Jesus Cristo, seu Filho. Mas vamos entender o que Jesus não disse. Jesus não disse que Pedro era Satanás. Jesus disse que Pedro estava, não disse também que Pedro estava endemoniado. Jesus também não mandou Pedro arredar. Jesus não disse: sai daqui, Pedro. Jesus disse: arreda Satanás. Satanás tentou usar Jesus no deserto. E agora ele tenta usar Pedro para afastar Jesus do caminho da cruz. Se nós não discernirmos o que Jesus fala aqui, nós vamos entender que Pedro era endemoniado, que as pessoas é que estão endemoniadas quando fazem determinadas coisas, como tomam determinadas atitudes. Na verdade, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Às vezes nós lutamos contra alguém dentro da nossa casa e achamos que aquela pessoa está endemoniada, que aquela pessoa está possuída por Satanás, tomada por Satanás, quando diz algumas coisas. Jesus não diz isso de Pedro. Ele diz: arreda Satanás. Satanás sai. Satanás vai embora. Satanás recebe uma ordem, arreda. Mas Pedro fica. Pedro vem para perto. Pedro é discípulo. Pedro é filho. O filho, o Senhor nunca manda sair. Nunca manda arredar. E nós precisamos discernir essas coisas. Porque quantas vezes nos deparamos com situações em que nós ficamos com raiva da pessoa. Às vezes a pessoa fala umas coisas que, meu Deus, que difícil, né, Juliana? Nós temos um companheiro que fala umas coisas que sobe assim algo, mas a gente tem que engolir, abaixar os ombros e entender. Satanás age, coloca palavras na boca das pessoas para nos abater, para nos desestimular, para nos entristecer. E nós devemos ter a atitude correta. Às vezes ouvimos, isso é feio, e nós dizemos,
Não. Isso é bonito. Isso não presta. Não. Isso tem grande valor, é valioso. Nós temos que discernir as coisas espirituais para não sermos instrumentos também de Satanás para desejar mal. Porque aquilo que passa no coração já está acontecendo. Que não passe no nosso coração, que não suba a nossa mente, que não se cristalize sentimentos contra as pessoas. As pessoas são do Senhor. O Senhor morreu por cada uma delas. Algumas ainda não entenderam isso e não encontraram esse caminho. Mas nós precisamos. Nós fomos encontrados, nós somos ministrados pela palavra viva do Senhor e nós precisamos entender isso. Não é contra carne e sangue a nossa luta, mas é contra principados, potestades, forças espirituais nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra Satanás e os seus demônios. Há pessoas mandando pessoas arredarem. Mas o Satanás que quer usá-lo não arreda. Fica. Porque nós mandamos, a pessoa arreda fulano. Fulano arreda. Fulano sai. Vai embora. Magoado, entristecido. Mas o Satanás não vai. O Satanás fica. Porque quem arredou foi a pessoa, não foi Satanás. Diz a Bíblia que 6 dias depois, Jesus Cristo sobe a um alto monte para orar. E leva consigo Pedro, Tiago e João. E Jesus, enquanto ora, os discípulos dormem. Jesus tinha prazer na oração. A oração move os céus, a oração move a mão de Deus, a oração move o coração de Deus. E a oração traz à existência aquilo que está paralisado. Paralisado nas regiões celestiais que nós não vemos. Quando nós oramos, Jesus faz. Não é assim que a apóstola Raquel fala? Jesus faz, meus irmãos. Mas para isso precisamos orar. E Jesus vai orar. O que acontece com os discípulos? Dormem. Os discípulos dormem enquanto Jesus ora. Por que eles dormem? Porque o que dá prazer a Jesus é a oração. Mas a eles ainda causa cansaço. Eles ainda não tiveram a completa compreensão de que através deste instrumento poderoso, desta arma de grosso calibre, que é a oração, que Deus se move em nosso favor. Amém? Naquele monte, 4 milagres acontecem. Jesus é transfigurado na presença deles. O rosto de Jesus brilha como o sol. As vestes de Jesus, elas brilham como a luz. Eles veem naquele monte Moisés e Elias conversando com Jesus sobre a partida de Jesus a Jerusalém. Uma nuvem os envolve e todos ouvem. Surge uma voz que diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Eles ouvem que Jesus é o Filho de Deus e que eles deveriam ouvir a Jesus, inclusive Pedro. Quando Pedro ouve isso, Pedro não sabe o que fazer, Pedro não sabe o que dizer e Pedro diz: vamos preparar uma tenda, vamos construir uma tenda aqui, Senhor, uma para ti, uma para Elias, uma para cada. E Jesus fala com Pedro que Pedro não conseguiu entender. Jesus era o próprio Deus. A centralidade de tudo aquilo ali residia em Deus, mas Pedro não estava discernindo ainda a centralidade de Jesus em todo aquele contexto. Jesus era o centro. Jesus era o Filho de Deus. Jesus tinha todo o poder. Mas Pedro compara aos representantes da lei, aos profetas. Jesus não era apenas um grande homem, mas Jesus era o próprio Deus entre os homens. Ele é único,
singular, incomparável. Pedro via os milagres de Jesus, mas Pedro não discernia o ministério de Jesus. Pedro não conseguia entender o que Jesus estava fazendo, o que Jesus estava ensinando. Jesus vê em todo esse contexto a sutileza de o transformarem num rei político, num operador de milagres. Certa feita, Jesus opera milagres na região. E na madrugada, Jesus chama os discípulos. Vamos para outro lugar. E os discípulos dizem, não, mas está cheio, está lotado. A plateia é grande, está tudo preparado para um amanhecer de milagres, Senhor. Como vamos sair daqui? Mas Jesus diz, importa que cumpra a vontade do meu Pai. É necessário que eu vá a outro lugar. E Jesus deixa ali aquela multidão. Jesus sai, porque Jesus ouvia a voz de Deus. Jesus não se deixava mover pelo que ele via, pelo sucesso do negócio, pelo momento incrível e maravilhoso que estavam vivendo. Para Jesus, daquilo não era importante. Os discípulos ficaram animados, impactados. Fica, Jesus, hoje vai ser mais uma manhã e muitos milagres vão acontecer. Mas Jesus não estava importando com a fama. Jesus não queria ser famoso. Jesus não queria ser um popstar. Jesus veio para cumprir um propósito. E era importante que ele cumprisse cada comando do seu Pai e seguisse em frente. Querido, Jesus quer nos dizer que nós não podemos paralisar por um momento de deleite que nós achamos, poxa, mas está tão bom. Está tão bacana isso aqui. Isso está dando tão certo, o meu negócio está dando tão certo, que agora eu que trabalhava 8 horas por dia, eu tenho que trabalhar 12. Gente, mas agora não está dando mais 12, eu estou tendo que trabalhar sábado, porque os negócios estão crescendo muito. Deus está prosperando de tal maneira que eu não tenho mais tempo nem de coçar. Chego em casa, caio na cama e durmo. Mas domingo eu vou na igreja. Até cochilo lá, é verdade. Mas eu estou lá. Eu não deixo de estar na igreja. Eu não deixo de expor o meu corpo à palavra, porque às vezes nem a mente nem o coração estão ali, não conseguem estar. Deus, Jesus, não se movia por isso, por sucesso. Nós, às vezes, nos movemos. Que não seja assim conosco, que saibamos discernir a importância de Cristo na nossa vida e não nos deixemos levar pelo ativismo exacerbado que tem afastado muitos filhos de Deus da comunhão com seu Pai, da comunhão com Cristo. Que saibamos compreender que o trabalho é bom, que o trabalho nos faz prosperar, nos dá prazeres, nos proporciona conforto e coisas boas, mas o trabalho não substitui uma vida de comunhão com Deus. Deus não é contra o trabalho. Ele diz que do seu trabalho você comerá. E nós devemos trabalhar. Mas o trabalho não é o mais importante na nossa vida. O mais importante na nossa vida é Jesus Cristo. É a comunhão com Cristo. É entender por que Jesus veio. É entender por que Jesus padeceu ali naquela cruz. Vejam que Jesus, voltando dali, Jesus chega em Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus olha a cidade e chora. Chora porque vê o povo sendo disperso, chora porque vê o povo sendo mortos ao fio da espada, chora porque vê o Império Romano destruindo o templo, dispersando os judeus, chora porque vê o povo judeu disperso por muitos anos. Porque a nação passa mais de 1000 anos toda espalhada. A nação só volta a ser uma nação política em 1948 e eles são dispersos no ano 70. Jesus já antevê tudo aquilo que iria acontecer e Jesus chora, porque Jesus gostaria que fosse diferente, que o povo recebesse, que o povo compreendesse, que o povo discernisse, que o povo se dobrasse a Jesus,
Que o povo entendesse quem é Jesus, que o povo entendesse o que é importante em sua própria vida. Que o mais importante não é o que eu construo aqui, mas é o que eu construo no reino com o Senhor. Lá é que eu vou passar a eternidade. Então Jesus diz aos discípulos para prepararem uma Páscoa. E ali, naquele momento, Jesus toma uma atitude. Jesus põe uma toalha, amarra na sua cintura e Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos, querendo ensinar-lhes uma lição. Mas Pedro diz, a mim não vai lavar? Imagina o meu Senhor lavar os meus pés? De jeito nenhum. E aí Jesus diz, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. E Pedro, que era daquele jeito, diz, lava tudo. Lava pé, mão, cabeça, lava tudo. E Jesus diz a ele, vocês não precisam, porque vocês já foram purificados pela palavra. Nós já fomos purificados pela palavra. Nós somos santificados pela palavra a todo momento que nos expomos à palavra. Porque cada vez que nos expomos à palavra, ela penetra dentro de nós. Ela traz um recado, ela traz um conselho, ela traz uma advertência, ela traz um aviso de cuidado. Ela pisca a luz amarela. Atenção, atenção. Por que pisca? Porque o Senhor avisa. Porque o Senhor diz. Mas às vezes nós queremos atravessar o sinal amarelo, né? Atravessamos o sinal amarelo, mas aí o sinal já fechou e a multa vai chegar. A consequência virá. A consequência chegará e baterá na sua porta. E talvez você não goste dessa visita. Sabe por quê? Porque essa visita pode ser amarga. E para dizer bem amarga, minha avó dizia amargosa. Sim, porque a consequência do pecado, ela é amarga. O pecado destrói. O pecado destrói o homem, o pecado mata. Porque o pecado nos separa do nosso Deus e do nosso Senhor. E sem o nosso Senhor, que seria de nós? Se não fosse o Senhor, né, Giovana? Não estaríamos aqui. O Senhor é tudo em nós. E nós precisamos entender isso. Pedro é esse. Pedro é afoito. Pedro está sempre pronto. Ou fazer muito ou não fazer nada. O mesmo Pedro que está sempre pronto a levantar a mão e dizer, posso contar com quem? Aí Pedro, primeiro, a levantar a mão. E quando eu procuro, Pedro, onde você está? Ih, já foi embora. Ué, já foi embora, saiu rápido, tinha uma coisa para fazer depois do culto, saiu correndo. Cadê Pedro? Pedro foi embora. Onde mora Pedro? Onde está Pedro? Jesus diz em Lucas 22, 31, Jesus diz assim, diz a Pedro, Satanás vos reclamou para peneirar como trigo, mas eu orei por você. Você pensa que Satanás não está sempre pronto para nos peneirar? Sempre ao redor. A Bíblia diz que ele anda buscando, possa tragar. Em um momento, em um deslize, em um momento, eu sempre digo assim, crente não pode dar mole com nada. Crente, se passar no sinal vermelho é multado, se estacionar no lugar errado, a guarda vem, porque vem. Eu botei o carro na porta do escritório, acho que foi semana passada, e eu boto sempre de frente, né? Fica um pedacinho na calçada. Mas tem uma guarda que resolveu visitar toda semana. Aí eu coloquei o carro, Lena falou, vai arriscar? Falei, vou, hoje ela já esteve aqui, não vai voltar hoje. Deixei o carro lá naquela posição, porque tem duas, já tem até marcado 2 vaguinhas, uma nossa e uma do rapaz da loja. Botei. Aí eu estou lá trabalhando e de repente escutei um barulho assim de caminhão sacudindo, aí eu levantei correndo, fui na janela, olhei, peguei a chave, Juliana, calma, não corre. E saí eu que nem doida, descendo a escadaria,
Fui lá estava ela lá, com o carro do reboque. Entrei no carro, liguei o carro, aí ela olhou e foi para o carro do vizinho. O vizinho estava com o carro na porta da casa dele, na calçada, assim, na porta da garagem dele. Ela mandou encostar o carro. E aí o rapaz, o vizinho, da mesma maneira que eu, ele ouviu o barulho do caminhão, fazendo aquele que ele tem umas correntes, né, e faz barulho. Ele ouviu, ele correu também, entrou no carro. Aí eu, por pouco, né? Ele falou, pois é, ela me multou aqui domingo. Estava aqui meu carro, isso aqui tudo cheio da feira. Ela veio aqui e multou meu carro aqui na porta de casa. Hoje ela já está aqui de novo. Acho que foi terça-feira, né? Que Helena foi embora terça, né? Terça-feira. Ela já estava lá de volta. Então é assim. Agora eu boto o carro lá na beira da rua e largo ele lá no sol, na rua e pronto, acabou. Porque crente é assim. A gente não pode dar um molinho, um negocinho. Porque Satanás está ao derredor. Está buscando uma ocasião contra a nossa vida. Sabe? Todo mundo faz tudo. E aí você vê uma coisinha lá e você diz, todo mundo faz. Todo mundo faz isso. Você está sendo radical. Todo mundo faz. Vai fazer para ver o que vai dar. Todo mundo faz e não acontece nada. Mas a gente vai fazer, vai dar. O resultado vai vir. Sabe por quê? Porque há um diferencial em nós. Nós estamos num outdoor. Sabe, a nossa figura, a nossa foto está lá no outdoor. A Satanás passeia para lá e olha que raiva dela. Que raiva dele. Tudo para pegar. E quando a gente dá uma bobeira, ele vai e pega. E nós devemos estar vigilantes, discernindo Jesus na nossa vida, a palavra de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Jesus é preso. Quando Jesus é preso, Jesus pouco antes diz a Pedro, quando Pedro diz que era capaz de tudo para estar com Jesus, faria qualquer coisa, até a vida entregaria por amor de Cristo. E Jesus diz, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E Pedro diz, jamais, nunca te negarei. A gente também diz, não é? Nunca, jamais te negarei, Senhor. A gente não sabe porque nunca chegou uma perseguição daquelas, né? Mas o nosso coração diz, nunca te negarei. Mas Jesus conhece Pedro, Jesus conhece o homem, Jesus conhece cada um de nós. Jesus diz, olha, você diz isso, mas daqui a pouco você vai me negar. E o que acontece? Jesus é preso e Pedro vai observar. Pedro vai olhar. E Pedro nega Jesus. Quando o galo canta e Pedro percebe que pela 3ª vez ele diz a uma servidora, não conheço. Você é um deles. Não, eu não. Você é de Jesus, Davi. Aí Davi está lá dentro da Síria e fala, eu não. Mas eu fiz isso só para safar minha vida. Eu não. Eu te conheço, eu já te vi lá em Israel. Eu, não. Nunca, jamais. E foi isso que aconteceu com Pedro. Jesus é julgado. Onde estava Pedro? Pedro não estava lá. Jesus é crucificado. Onde estava Pedro? Pedro não estava lá. Jesus ressuscita. Quando Jesus ressuscita, o anjo manda um recado. Porque Pedro não estava lá. Só as mulheres. E Jesus manda um recado. Fala aos discípulos e a Pedro que vou encontrá-los lá na Galileia. Por que Jesus diz aos discípulos e a Pedro? Porque Jesus não desiste de Pedro. Pedro, quando percebeu o que tinha feito e que se cumpriu aquilo que Jesus já havia dito, Pedro chorou amargamente. Pedro sofreu amargamente. Pedro, imagino que situação ficou o coração
E as emoções de Pedro, como ficaram? Pedro desiste de tudo. Pedro volta para as redes. Pedro volta para a pesca. Pedro vai embora. Mas Jesus ressuscita e diz: olha, diga aos discípulos e diga a Pedro que eu vou encontrar com eles. E eu não sei qual é a sua situação hoje. Eu não sei o que você fez durante esses dias. Eu não sei se você tropeçou. Eu não sei se você ainda não entendeu quem Jesus Cristo é. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus não desiste de você. Não importa o quão baixo você tenha descido, Deus ainda se importa com você. Ele não desiste de você. Talvez você tenha pensado: ai, foi tão feio o que eu fiz que eu vou deixar a igreja. Nunca mais eu ponho os pés na igreja, eu não sou digno. Talvez você tenha dito: eu vou abrir mão de tudo. Mas Jesus diz: eu não abro mão de você. Eu jamais desistirei de você. Não importa quem você seja, eu sei quem você é. Eu conheço você desde a fundação do mundo. Você pode parecer de uma maneira para as pessoas, mas eu sei quem você é. E eu não desisto de você. Então, coloque sua vida aos pés de Jesus. Vocês imaginem que a caminhada de Jerusalém a Galiléia dá mais de 100 quilômetros. Pedro caminhando de Jerusalém, depois da morte de Jesus até a Galiléia, como terá sido essa viagem de Pedro? O quão difícil deve ter sido essa viagem para Pedro? No caminho, as imagens, as lembranças, cada imagem, cada atitude que ele teve contra o seu Salvador, devia ser como um martelo batendo na cabeça de Pedro, batendo na nuca de Pedro. Pedro sentindo culpa, Pedro se sentindo indigno, Pedro se sentindo a escória da humanidade. Pedro era um traidor, Pedro era um desertor, Pedro desertou no meio da batalha. Como enfrentar agora Jesus? Como enfrentar o mestre? Quando ele chega a Galiléia, Jesus não está lá, mas Pedro era um líder. Nós lemos aqui, Pedro diz: vou pescar. Pedro era um líder, continuava sendo um líder. Pedro diz: vou pescar. E os seus amigos dizem: eu vou contigo. Pedro pega de novo as redes, Pedro pega de novo o barco. Pedro volta para a velha vida, porque Pedro diz: não sou digno de andar com meu Senhor. Vi tantos milagres, eu vi tantas maravilhas, aconteceram tantas coisas nesse tempo de discipulado, mas eu não entendi o que Jesus estava me falando. E ao final de tudo, eu desertei, eu deixei o meu Salvador. Pedro volta a se dedicar ao trabalho pesado. E eles vão pescar. E não pescam nada. E aí, quando ouvem uma voz lá na praia, o que eles dizem? Vamos voltar lá em João 21. A gente precisa entender bem essa palavra, degustar esta palavra, sorver esta palavra, engolir esta palavra, ruminar esta palavra. 21, versículo 5. Disse-lhes então Jesus. Como Jesus chama? Como? Chama alguém pelo nome? Filhos. É assim que Jesus chama? Todos, em todas as Bíblias. Jesus diz: filhos. Filhos. Você é filha. Eu sou filha. Todos nós somos filhos. E esse amor nos constrange. Porque independente do que façamos, olha o que Pedro fez. Ele chama filho.
vem para cá. Tem o que comer? Eles dizem, não tem. Mas Jesus já está providenciando ali pão, peixe. E ele diz, traga mais peixe. Vem para perto. Vem, filho, eu estou pronto sempre para perdoar. Jesus já tinha perdoado antes de acontecer. Ele está sempre pronto para te perdoar. Nunca vai mandar você arredar. Ele nunca dirá, arreda, Gabriel. Nunca. Gabriel é filho. Nós somos filhos. Satanás sai, Satanás arreda. Mas o Senhor nos chama de filhos. E é assim que ele puxa Pedro. É assim que ele recepciona Pedro. Pedro está pronto para ouvir. Você esteve comigo e não aprendeu nada. Você esteve comigo e não sabe quem eu sou. Você me negou. Você é um miserável. Você é um hipócrita. Você pregava, você fazia, você acontecia. Olha o que você fez. Era isso que Pedro esperava ouvir. Quantas vezes nós esperamos ouvir? O Senhor, o que o Senhor vai dizer de mim agora? Mas Ele não faz assim. Ele chama filho. Filha, vem para cá. Vem comer. Eu vou te alimentar. Você continua, meu filho. O teu lugar na minha mesa permanece. Você vai se assentar aqui no banquete. Eu tenho um banquete para você. Vem comer. E Pedro, quando João diz, é o mestre, Pedro imediatamente veste sua roupa e corre para estar com seu Senhor, para estar com Jesus. Porque Pedro começa, talvez, a entender um pouco, porque um pouco adiante, Jesus, quando eles dizem que não tem o que comer, Jesus dá uma nova instrução e diz, olha, filhos, joguem as redes, joga do outro lado. E quando eles lançam as redes, eles pescam peixes, muitos peixes, grandes peixes, sob a palavra do Senhor. E quando eles vêm, a Bíblia diz que Jesus está ali, um braseiro aceso, com um peixe em cima e com pão em cima. E a Bíblia só relata esta palavra braseiro 2 vezes. Lá onde Pedro estava ao redor das brasas, e ele foi abordado e ele disse que não conhecia Jesus. No lugar da queda de Pedro, no lugar da derrota de Pedro, tinha um braseiro. E novamente, no lugar da redenção de Pedro, no lugar da restauração das emoções de Pedro, novamente está o braseiro. Jesus quer dizer a Pedro, no mesmo lugar da tua derrota, aqui é o lugar da tua vitória. Aqui é o lugar que eu te levanto, aqui é o lugar que eu te restauro, aqui é o lugar que eu te restituo. Tudo aquilo que o diabo fez que você perdesse, o que o diabo levou de você, eu restituo a tua fé, eu restituo a perseverança, eu restituo o amor, eu restituo a tua amor e fidelidade. Obrigada, Jorge. A fidelidade em mim. Aquele foi o lugar da restauração de Jesus. Foi Jesus quem fez aquele braseiro. Para quê? Para curar a psique de Pedro, para curar as emoções de Pedro, para curar a memória de Pedro, para mostrar a Pedro que a graça é maior do que o pecado. E naquele lugar, Jesus alimentou Pedro. Naquele lugar, Jesus aqueceu Pedro. E aí vem a pergunta:
Pedro, tu me amas mais do que todos esses outros? E Pedro diz, sim, tu sabes que te amo. E Jesus pergunta mais uma vez. Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta a terceira vez. Então Pedro ficou contristado, acho que ele não está acreditando em mim. Mas Pedro não entendia, porque Jesus falava de um tipo de amor, um amor sem medidas, um amor sem preço, um amor sem troca, um amor que não espera nada, um amor que ele nos ama, um amor ágape. Mas Jesus respondia com amor que nós nos amamos, um amor fraterno. E Jesus insiste com Pedro, Pedro fica até triste com isso. Mas cada vez, para cada negativa que Pedro fez a Jesus, Jesus faz uma pergunta e a resposta vai mudando. É como um score de um jogo. Pedro tinha perdido por 3-0. E agora Jesus começa a restituir, pergunta uma vez. Aí, 3 para o diabo, 1 para Pedro. Pedro diz, sim, tu sabes que te amo. E mais uma vez, Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz, sim, eu te amo. 3 para o diabo, 2 para Pedro. E aí o Senhor pergunta mais uma vez, mas embora Pedro não entendeu bem, ficou assim meio constrangido, Pedro diz, sim, Senhor, tu sabes que te amo. 3-3. Empatou. E Pedro segue. Jesus começa a mudar o placar da vida de Pedro. Vamos seguir aqui nas perguntas. No versículo 15, estamos no capítulo 21. Jesus pergunta e diz, cuida dos meus cordeiros. E Jesus voltou-lhe a perguntar, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus pergunta, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter lhe perguntado pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que te amo. E Jesus diz, cuida das minhas ovelhas. Jesus restitui a Pedro. Jesus então começa a mudar a história de Pedro. Jesus começa a mudar o placar da vida de Pedro. Jesus diz, a minha graça é maior do que o teu pecado, Pedro. Sobre você, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Ponto para Pedro. As portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Ponto para Pedro. E Pedro sai vencedor. Pedro levanta a cabeça naquele momento. Pedro sai outro homem resgatado. Pedro sai restaurado. Pedro reconhece, queridos, que não tem capacidade de dar a vida por amor de Jesus. Pedro reconhece que só Jesus poderia capacitá-lo para morrer por ele. Embora Pedro tenha dito, eu morro por ti, somente aqui, Jesus começa a explicar a Pedro, em verdade te digo que quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo, andavas por onde querias, mas quando fores velhos, estenderás as mãos, e outro te vestirá, e te levará para onde não queres. Com isso, ele se referiu ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. E tendo dito essas coisas, ordenou, segue-me. Jesus restaura, Jesus restitui as emoções de Pedro. Jesus diz a Pedro, você é melhor. Eu confio em você. Você é meu filho. Eu tenho alimento para você. Segue-me. Vem comigo. E Pedro segue. Pedro vai com ele. E o que acontece? Pedro ora e as multidões se convertem.
Pedro ora e as pessoas são curadas. Pedro cuida da igreja de Cristo. Pedro cuida das ovelhas de Cristo. Pedro cuida do rebanho de Cristo. Pedro compreende o amor que havia em Jesus Cristo. E Pedro morre. Quando Pedro morre, a história diz, não a Bíblia, que Pedro, naquela ocasião, Pedro e Paulo estavam presos. Paulo foi decapitado, foi uma morte rápida. Mas Pedro não era romano e Pedro foi para a cruz. E Pedro, para não morrer como Jesus, a história diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Pedro cumpriu o propósito de Deus. Pedro cumpriu cada momento. Talvez, meu irmão, você tenha caído em desgraça, tenha pecado, já não consegue orar a Deus, está envergonhado, está com a face coberta diante de Deus. E pensa, pequei de novo, caí de novo. Mas eu quero dizer, Deus está aqui para restaurar você, para colocar você de pé outra vez. Coloque-se de pé. Jesus ali não está restaurando somente a Pedro, mas o ministério de Pedro. Pode ter alguém que já tenha colocado a mão no arado, tenha trabalhado, hoje esquenta banco de igreja. Eu quero dizer que Deus quer te restaurar teu ministério, colocar na sua mão o cajado que você colocou lá no canto. A partir daqui, Pedro é um novo homem, Pedro ora e as multidões se convertem, a multidão é batizada. A partir daqui, Deus quer restaurar a tua vida. A partir daqui, Deus quer te ungir. Deus quer te ungir para que os propósitos dele se cumpram. Deus quer te ungir porque você é filho. Deus quer te ungir porque você é separado, que você é escolhido, seu nome está escrito lá, na palma da mão do Senhor. Há uma pedra com o seu nome. Jesus quer te restaurar. Jesus quer mudar a sua sorte. Jesus quer mudar a sua vida. Aleluia, fecha os seus olhos. Eu quero orar com você, põe a sua mão no seu coração.